Shalom, meus irmãos. Eu sou o Mateus e nós vamos estar fazendo o devocional de hoje. O tema dessa semana é a cultura da conquista e nós vamos estar falando sobre o valor dessas conquistas. Para isso, a gente vai utilizar a história de um profeta chamado Jonas. Jonas, um profeta que foi chamado para levar uma mensagem para um povo inimigo de Israel, o povo de Nínive. E quando ele leva essa mensagem, a resposta que o povo dá para ele é uma resposta um tanto quanto interessante. Eles se arrependem, eles passam a trocar a roupa deles, o próprio rei troca o manto dele por roupas feitas de panos de saco. E ali Deus vai ter misericórdia e não vai depositar o jugo sobre essa cidade. Mas a resposta hoje, o nosso questionamento está vinculado à forma como Jonas reage diante de toda essa situação. Lá no capítulo 4, vamos começar lendo aqui no versículo 1, Jonas, o texto diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Meus irmãos, Jonas aqui, ele foi o grande responsável por salvar um povo inimigo de Israel. E por isso, ele ficou tão descontente. É quando nós não entendemos, quando o nosso coração está distante daquilo que Deus quer realmente fazer. Porque não se trata simplesmente de Deus aniquilar, de Deus matar os seus inimigos, mas se trata da salvação que Deus quer depositar sobre eles. E Jonas conquistou o coração de Deus, conquistou a vontade de Deus para aquela nação, conquistou a vontade de Deus para aquele povo. Mesmo que fosse um povo inimigo, eles foram capazes de se vestir. Eles não estavam preparados, não tinham um coração alinhado com Deus, mas eles temeram ao Senhor. E essa era a vontade dele. Mas Jonas era um profeta, um homem que tinha um ministério muito bem afirmado, que de fato o que ele queria era ver aquela cidade perecer. Mas quando os desejos do nosso coração encontram nos desejos do coração de Deus uma divergência, nós tendemos a resistir ao propósito e ao chamado que Ele tem para nós. E no meio de tudo isso, qual é o valor da conquista de Jonas? Não tem, porque o valor que ele tinha ali, o que ele desejava, era que o jugo caísse sobre aquela nação. Mas, meus irmãos, Deus nos chama para uma quarentena, para um tempo de intimidade, onde nós possamos nos abastecer de uma cultura que vem dos céus, porque as conquistas para as quais Ele nos chama são conquistas que têm significado não de acordo com o que eu consigo ver ou com o que eu consigo tocar, mas de acordo com o que Ele deseja fazer, não apenas aos nossos olhos, mas aos olhos de toda uma nação. E diante de tudo isso, qual é a resposta que nós damos para os ambientes hostis, para as guerras que têm sido expostas diante de um ambiente de quarentena? Nós somos como Jonas, que damos uma resposta bem pautada nos desejos do nosso coração e nos nossos anseios, naquilo que nós desejamos e nunca tivemos, na simples condenação dos nossos inimigos, ou nós procuramos uma resposta dentro de um chamado, dentro de um propósito, dentro de uma intimidade que abastece a minha identidade? Eu digo isso, meus queridos, porque lá no versículo 9 desse mesmo texto está escrito assim: Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?
Deus aqui está nos mostrando um padrão de valor para as nossas conquistas. Um padrão de valor que está baseado não na utilidade do que nós ganhamos, mas sim no que nós ganhamos. Não, aqui Deus está mostrando, está alinhando um coração. É quando nós aprendemos a não simplesmente termos reações diante de situações, mas quando o nosso coração se rende aos pés do Senhor e espera e tem a capacidade de discernir o momento certo de agir. Não se trata simplesmente de um rótulo de são meus inimigos, eles têm que morrer. Mas se trata de um coração disposto a levar um evangelho da salvação. Não um evangelho que simplesmente traz uma sombra diante de um dia quente, mas um evangelho que é capaz de salvar uma cidade, como foi com Nínive. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Que o Espírito Santo possa trazer a testificação sobre o seu coração e vamos crescer, em nome de Jesus. Shalom.